O mercado financeiro manteve as previsões para a performance da economia e a inflação em 2009, mas reduziu o prognóstico para as mesmas variáveis no ano seguinte, segundo o relatório Focus, que reúne estimativas de mercado apuradas pelo Banco Central. A previsão para o Produto Interno Bruto, o PIB, em 2009, permaneceu em queda de 0,34%, mas o cenário para 2010 piorou levemente, apontando crescimento de 13,5% ante a expansão de 3,6% na semana anterior. Para a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, de 2009, o relatório apontou 4,53%, mantendo a previsão da semana anterior. Já o prognóstico para o ano que vem caiu de 4,41% para 4,4%. Os dois números estão abaixo do centro da meta perseguido pelo governo federal de 4,5%. A estimativa para a taxa Selic no fim deste ano permaneceu em 8,75%. O cenário para 2010, contudo, passou de 9,38% para 9,25%. Nos últimos anos, foram criadas inúmeras leis que buscam aliar o setor privado a projetos culturais, esportivos e de solidariedade. São as chamadas leis de incentivo que abatem os valores investidos pelas empresas nesses projetos no pagamento de impostos. A Lei Rouanet é uma das mais famosas. Isso significa que há recursos que beneficiam tanto os detentores dos projetos quanto as empresas que aceitam aliar a marca com as propostas apresentadas, ganhando com isso incentivos fiscais ou até abatimento no pagamento de tributos. O livro 103 Dicas, o que toda empresa precisa saber para utilizar incentivos fiscais, escrito por Márcio Godoy, Karina Rufo e Kátia Seade, que integram o Instituto Movimento Pro Projetos, procura dar um norte para quem pretende concorrer aos inúmeros projetos existentes no setor público. Está conosco aqui no Economia News o Márcio Godoy, que é diretor executivo do Instituto. Márcio, seja bem-vindo ao Economia. As ONGs, as organizações não governamentais, que acabam, de certa forma, formando o terceiro setor no Brasil, são as que mais acessam ou mais buscam essas leis de incentivo? Sim, as ONGs, as OCIPs, as fundações, institutos e associações, são elas que compõem o terceiro setor. E é lógico que são elas também que podem acessar as leis. De um outro lado, existem as empresas que podem se beneficiar desse incentivo fiscal. Aqui nós temos 103 dicas. Eu vou te pedir para dar 3 boas dicas de como as empresas podem acessar esses incentivos fiscais. Toda empresa, nessas 103 dicas, ela passa uma receita de bons projetos. Primeiro, um orçamento enxuto, objetivo muito claro e um resultado esperado. O que é um resultado esperado? Vamos atender 40 crianças no bairro X, numa determinada situação. Vamos dizer assim, uma escolinha de futebol, projeto esportivo. Quanto que vai sair esse projeto? Você tem um PU, preço unitário, que, vamos supor, R$500 por criança. Então você tem um projeto enxuto, com objetivo e um resultado esperado. Perfeito. Até que ponto, Márcio, essa CPI das ONGs no Congresso Nacional atrapalhou os projetos de incentivo, ou pelo menos a formulação de alguns projetos que vão, principalmente para o governo federal, que beneficiam essas organizações? É muito pertinente essa pergunta, até porque o mercado ele existe há 15 anos, vem sempre sofrendo situações semelhantes ao que nós estamos passando agora, e é lógico, sempre atrás de uma ONG que existe políticos e partidos políticos, aí encontram-se os problemas que acabam terminando em CPI. Quem quer ter um projeto sério, um projeto com resultados esperados, tecnicamente você pode formatar um projeto, protocolar no departamento técnico e acompanhá-lo até a aprovação. Você não depende do sistema político. Então, são dois mercados. O mercado político e o mercado de quem quer ser sério e entregar os seus projetos corretos e acompanhar corretamente. Sem atravessadores, pode-se dizer assim, sem buscar no meio político que o seu projeto vá para cima da pilha, é isso? Exatamente, sem o lobby político. Nada contra a classe política, mas atrapalha num determinado momento. Mas até que ponto é importante para as empresas agora, do lado do setor empresarial, estar amarrado ou aliar sua marca com essas leis de incentivo? Hoje o empresário tem uma carga tributária muito alta. Ele tem as leis de incentivo, ou os fundos de investimentos, ou os editais. Ele pode, de uma certa forma, se beneficiar dessas leis
reza na legislação que ele pode fazer marketing institucional e não marketing mercadológico. É sabido que os governos, seja municipal, estadual ou federal, têm muito dinheiro para distribuir para municípios, para empresas e tudo mais, seja da forma de distribuição propriamente dita, seja da forma de incentivos fiscais, abatendo em tributos e tudo mais. Mas aí esbarra-se num problema. Muitas vezes a metodologia que é empregada nos projetos encaminhados para Brasília, principalmente, acaba sendo errada, não sendo bem feita, enfim. Nós temos um problema sério no que diz respeito à formulação de projetos no Brasil hoje? Hoje, na administração pública, vamos dizer assim, municípios, na parte municipal, a maioria das pessoas que trabalham com projetos, geralmente são cargos comissionados ou terceirizados. Isso é um erro, um grave erro. Por quê? Teriam que ser pessoas de carreira, porque mudando o prefeito, essas pessoas de carreira que são capacitadas... Elas não saem. Não saem. Então, não pode investir no terceirizado ou no cargo de confiança, na pessoa de cargo de confiança. Isso é um erro muito grave na administração pública. Na estadual também acontece da mesma forma. E na federal, a federal é o doador de recursos. Então, ali ele é o balcão de protocolo. Então, esse ponto ele é grave no sistema. Ele precisa ser mudado. Márcio, esse livro, 103 Dicas, ele foi concebido a 6 mãos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais desse instituto que existe há 12 anos aqui em Florianópolis. E ao que sei, ele não está só na capital catarinense. Ele acabou se expandindo até para fora do Brasil. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de como é que ele trabalha. O Instituto Movimento tem 12 anos, foi criado em Florianópolis. E o Instituto Movimento é uma empresa de consultoria na área de projetos, de responsabilidade social, de cultura, esporte, turismo, meio ambiente, eficiência energética, enfim, várias áreas. Hoje são 817 fontes de recursos nacionais. E o Instituto Movimento, de 2 anos para cá, junto com a Karina Rufo, que é responsável na área de fontes internacionais, e com a Kátia Seade, que trabalha na área de esporte, lei federal ao esporte ou marketing esportivo, nós criamos esses 2 elos. E aí surgiu o livro 103 Dicas. Esse livro, ele tem um público-alvo, num primeiro momento as empresas e num segundo momento os proponentes de projetos. Então, nós trabalhamos na concepção de um bom projeto para atender ao edital, ao fundo ou à lei, buscando o resultado esperado. Para a gente encerrar rapidinho, Márcio, a burocracia no Brasil ainda atrapalha a tramitação desse tipo de projeto? A burocracia no Brasil é muito grande. Hoje um projeto no Brasil você leva 6 meses para aprovar e receber recursos. De um outro lado, a lei americana, conhecida como Lei da Caridade, 10% dos impostos pagos por empresas brasileiras nos Estados Unidos, você pode reverter para projetos de responsabilidade social. Esses recursos são liberados em 15 dias, fora o mês. Então, aí já dá para fazer um parâmetro. Márcio, muito obrigado por sua presença no Economia News. E a edição de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima terça-feira. Vem aí o SC no ar com a apresentação de Sabine Weiler. Até amanhã, às 7 da manhã.